Queridos irmãos e irmãs em busca de elevação espiritual, compreendo profundamente o valor da conexão com o divino através das sublimes lições deixadas por Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita. A prece, como nos ensinou o mestre de Lyon, não é mera repetição de palavras, mas um ato de elevação da alma que nos conecta às esferas superiores da existência. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos revela que a prece é uma invocação. Mediante ela, estabelecemos um pensamento com aquele a quem nos dirigimos. É este enlace divino que buscamos ao elevar nosso espírito em comunhão com o Criador e seus mensageiros de luz. Inspirados pelos princípios kardecianos de fé raciocinada e sintonia com o plano espiritual, preparamos nossos corações para este momento sagrado de comunhão com as forças celestiais que nos amparam em nossa jornada evolutiva. Pai de infinita bondade e sabedoria, dirigimos nossos pensamentos a Ti neste momento de recolhimento e reflexão, buscando a sintonia com Tua presença divina que permeia todo o universo. Inspirados pelos ensinamentos sublimes trazidos por Allan Kardec, o dedicado codificador da doutrina espírita, elevamos nossa alma em busca da comunhão com os planos superiores da vida. Reconhecemos, Senhor, que somos espíritos imortais em jornada evolutiva, temporariamente revestidos da matéria para as experiências necessárias ao nosso progresso. Como nos ensina a codificação kardeciana, a prece sincera é poderoso instrumento de elevação espiritual, capaz de estabelecer laços fluídicos entre nós e os benfeitores espirituais que, por Tua vontade, nos assistem e amparam. Que possamos, neste momento sagrado, purificar nossos pensamentos e sentimentos, afastando de nosso campo mental as preocupações mundanas e as vibrações inferiores que nos prendem às experiências materiais menos edificantes. Agradecemos, Pai Celestial, pelos esclarecimentos trazidos pelo Espiritismo, esta doutrina consoladora que nos desvenda os mistérios da vida e da morte, revelando-nos a imortalidade do Espírito e as leis divinas que regem a evolução universal. Graças ao trabalho incansável de Allan Kardec e à dedicação dos espíritos superiores que o inspiraram, hoje compreendemos que a morte é apenas uma transformação, uma passagem para outra dimensão da vida e que nossas ações presentes determinam nosso futuro espiritual. Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade terrena, que Teus sublimes ensinamentos possam iluminar nossa compreensão das verdades espirituais codificadas por Allan Kardec. Que possamos vivenciar Teu Evangelho em espírito e verdade, reconhecendo que, como nos esclareceu o Espiritismo, Tua mensagem de amor e caridade é o caminho seguro para a nossa evolução. Ajuda-nos a compreender e praticar a máxima kardeciana: fora da caridade não há salvação, exercitando o amor ao próximo em todas as oportunidades que a vida nos oferece. Amigos espirituais, mentores que nos acompanham nesta existência material, agradecemos vossa assistência amorosa e constante. Sabemos, conforme nos revela a doutrina espírita,
que estais sempre ao nosso lado, inspirando-nos pensamentos elevados e fortalecendo-nos nas horas de provação. Que possamos estar receptivos às vossas inspirações, mantendo elevado o padrão vibratório de nossos pensamentos para facilitar vossa aproximação benfazeja. Reconhecemos, Senhor, que a prática da reforma íntima é o caminho seguro para a nossa evolução espiritual. Como nos ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Fortalece-nos, Pai, para que possamos combater nossas imperfeições com determinação e perseverança, transformando tendências negativas em virtudes, conforme nos orienta a doutrina espírita. Que a fé raciocinada, pilar fundamental do Espiritismo, possa iluminar nosso entendimento e fortalecer nossa confiança em Tua justiça e bondade infinitas. Que possamos, como nos ensinou Allan Kardec, compreender para crer, analisando com a razão os fenômenos e revelações espirituais, sem jamais cairmos no fanatismo cego ou na negação sistemática que caracterizam os extremos do pensamento humano. Divino Criador, ao contemplarmos o universo em sua imensidão e perfeição, reconhecemos a manifestação de Tua inteligência suprema como causa primária de todas as coisas, conforme nos ensina o primeiro princípio estabelecido por Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Que esta compreensão possa fortalecer em nós a certeza de que nada no cosmos acontece por acaso, que todas as experiências de nossa existência têm um propósito evolutivo, mesmo aquelas que, em nossa limitada visão humana, parecem injustas ou desnecessárias. Agradecemos, Pai, pela revelação da lei de causa e efeito, tão claramente explicada na codificação kardeciana. Graças aos esclarecimentos dos espíritos superiores, hoje compreendemos que somos os arquitetos de nosso próprio destino, que colhemos exatamente o que semeamos ao longo de nossas múltiplas existências. Esta compreensão nos liberta do vitimismo e da revolta, permitindo-nos enfrentar as provas e expiações com serenidade e confiança em Tua justiça perfeita. Mestre Jesus, que Tuas palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, possam ecoar em nossa consciência, lembrando-nos da importância do estudo constante da doutrina espírita. Allan Kardec, em seu trabalho meticuloso de codificação, nos legou um corpo doutrinário coerente e profundo, capaz de responder às mais complexas questões existenciais. Que possamos dedicar-nos com afinco ao estudo destas obras fundamentais, extraindo delas não apenas conhecimento intelectual, mas sabedoria transformadora para nossas vidas. Benfeitores espirituais, auxiliai-nos a desenvolver a mediunidade com equilíbrio e responsabilidade, conforme as orientações contidas no Livro dos Médiuns. Que possamos compreender esta faculdade não como dom sobrenatural ou privilégio, mas como sentido espiritual presente em todos os seres humanos, em diferentes graus de desenvolvimento. Ajudai-nos a exercer o intercâmbio mediúnico, sempre dentro dos princípios da caridade e do desinteresse material, utilizando esta ferramenta divina
para o consolo e esclarecimento da humanidade. Senhor da vida, pedimos forças para mantermos a vigilância constante sobre nossos pensamentos e sentimentos, reconhecendo, como nos ensina o Espiritismo, que a sintonia mental determina nossas companhias espirituais. Que possamos cultivar ideias e emoções elevadas, criando assim um campo magnético favorável à aproximação das entidades superiores que nos amparam em nossa jornada evolutiva. Afasta de nosso convívio as influências menos felizes que poderiam nos induzir ao erro e ao desequilíbrio. Como nos revela a questão 621 do Livro dos Espíritos, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Auxilia-nos, Pai, a viver em conformidade com estas leis divinas inscritas em nossa consciência, desenvolvendo as virtudes que nos aproximarão da perfeição relativa que nos aguarda como destino final. Que os ensinamentos trazidos por Allan Kardec sobre as leis morais possam ser nossa bússola segura em meio às tentações e desafios da vida material. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de conhecermos a doutrina espírita nesta existência. Como afirmou Allan Kardec, o Espiritismo é forte porque assenta sobre as próprias bases da religião: Deus, a alma, as penas e recompensas futuras. Este conhecimento transformador nos liberta dos dogmas, superstições e temores infundados, permitindo-nos compreender o verdadeiro sentido da vida e a grandiosidade de Tua criação. Que possamos ser dignos desta bênção, vivenciando os princípios espíritas em nosso cotidiano. Pai de infinita sabedoria, neste momento de elevação espiritual, buscamos compreender mais profundamente os ensinamentos trazidos por Allan Kardec através da codificação espírita. Como ele próprio afirmou, fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Que esta fé raciocinada, pilar fundamental do Espiritismo, possa fortalecer-nos nos momentos de provação, iluminando nossa compreensão sobre os desígnios divinos que muitas vezes nos parecem incompreensíveis sob a ótica limitada da vida material. Senhor, agradecemos pelo esclarecimento trazido pelo Espiritismo sobre a pluralidade dos mundos habitados, o conhecimento de que a vida se manifesta em inúmeros orbes do universo, em diferentes graus de evolução, amplia nossa consciência sobre a grandiosidade de Tua obra e nos ajuda a compreender o lugar da Terra como mundo de provas e expiações, conforme classificação apresentada por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos trabalhar arduamente em nossa evolução moral para contribuirmos com a elevação vibratória de nosso planeta. Amados mentores espirituais, auxiliai-nos a compreender e aplicar o princípio da reencarnação, tão claramente demonstrado no Livro dos Espíritos. Esta lei divina, ao nos revelar as múltiplas existências do Espírito, explica-nos as aparentes injustiças da vida e nos mostra o mecanismo perfeito através do qual a justiça de Deus se manifesta. Que possamos valorizar esta existência
como oportunidade preciosa de resgate e aprendizado, aproveitando cada experiência para nosso crescimento espiritual. Inspirai-nos, benfeitores da luz, a estudar com afinco as obras básicas da codificação kardeciana, bem como os livros complementares trazidos pelos espíritos superiores. Como afirmou Allan Kardec, o Espiritismo será o que dele fizerem os homens, indicando a responsabilidade que temos na preservação da pureza doutrinária e na vivência autêntica de seus princípios. Que possamos ser estudiosos sérios e praticantes sinceros, evitando mistificações e desvios que comprometam a essência dos ensinamentos espíritas. Divino Criador, agradecemos pela compreensão da perispirituidade, este conceito fundamental trazido pela doutrina espírita que nos permite entender a ligação entre o espírito imortal e o corpo físico. O perispírito, como nos ensinou Allan Kardec, é o princípio intermediário, o órgão de transmissão de todas as sensações. Este conhecimento nos ajuda a compreender fenômenos como a mediunidade, a reencarnação e a sobrevivência da alma após a morte física, fornecendo-nos uma visão integral do ser humano como espírito, perispírito e matéria. Mestre Jesus, modelo e guia da humanidade, que teus ensinamentos, agora iluminados pela interpretação espírita apresentada por Allan Kardec, possam orientar nossos passos no caminho da evolução moral. O Espiritismo, ao nos revelar o sentido espiritual de tuas parábolas e exortações, permite-nos compreender a profundidade de tua mensagem e a importância da vivência do amor e da caridade como forças propulsoras de nosso progresso espiritual. Que possamos ser cristãos autênticos, não apenas em palavras, mas em atitudes concretas de amor ao próximo. Fortalece-nos, Senhor, para que possamos exercer a caridade em suas múltiplas formas, conforme nos ensina o Espiritismo, que sejamos capazes de praticar a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, realizando assim a máxima kardeciana: fora da caridade não há salvação. Que compreendamos a caridade não apenas como o ato de dar, mas como o sentimento puro de amor universal que deve permear todas as nossas relações. Suprema inteligência do universo, neste momento de comunhão espiritual, buscamos aprofundar nossa compreensão sobre a comunicabilidade dos espíritos. Este princípio fundamental da doutrina espírita que Allan Kardec investigou com tanto rigor científico. Graças ao seu método criterioso de controle universal do ensino dos espíritos, hoje entendemos que os habitantes do mundo espiritual podem interagir conosco, trazendo consolo, esclarecimento e orientação. Que possamos, como nos ensina o Livro dos Médiuns, exercer esta faculdade com discernimento e responsabilidade, sempre em benefício da humanidade. Pai Celestial, agradecemos pelo esclarecimento sobre a lei do progresso, tão bem explicada no Livro dos Espíritos. Como afirmou Allan Kardec, a doutrina espírita muda completamente o modo de encarar o futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese e torna-se realidade. Esta certeza da continuidade da vida
e da evolução infinita do espírito nos liberta do materialismo e do niilismo, preenchendo nossa existência de significado e propósito. Que possamos trabalhar incansavelmente por nosso aprimoramento intelectual e moral, contribuindo assim para o progresso coletivo da humanidade. Benditos mentores espirituais, inspirai-nos a desenvolver a sensibilidade necessária para percebermos vossa presença e orientação em nossa jornada terrena. Allan Kardec nos ensina que os bons espíritos só aconselham para o bem, permitindo-nos distinguir a natureza das influências que recebemos do plano espiritual. Auxiliai-nos a criar, através de pensamentos elevados e atitudes nobres, um ambiente fluídico propício à vossa aproximação, afastando naturalmente as entidades menos felizes que poderiam perturbar nossa caminhada evolutiva. Divino Criador, pedimos compreensão sobre a lei de sociedade, revelada na codificação kardeciana como impulso natural para a vida comunitária e o auxílio mútuo. Que possamos, como espíritas sinceros, participar ativamente do organismo social, contribuindo com nossos talentos e esforços para a construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Que os princípios do Espiritismo não fiquem restritos aos momentos de estudo e culto, mas se manifestem em nossas relações familiares, profissionais e sociais como testemunho vivo de nossa fé raciocinada. Agradecemos, Senhor, pela compreensão da influência moral dos espíritos em nossas vidas, tão claramente explicada por Allan Kardec. Este conhecimento nos ajuda a fortalecer o livre-arbítrio, através da vigilância constante sobre nossos pensamentos e sentimentos, permitindo-nos discernir entre as inspirações elevadas e as sugestões inferiores que chegam ao nosso campo mental. Que possamos exercitar o autodomínio e a vigilância recomendados por Jesus quando nos exortou a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mestre Jesus, que tuas palavras, meu reino não é deste mundo, agora iluminadas pela interpretação espírita, possam lembrar-nos constantemente de nossa natureza imortal e de nosso destino transcendente. Como nos ensina Allan Kardec, o Espiritismo é o Consolador prometido, que veio resgatar o sentido original de teus ensinamentos, libertando-os das interpretações literais e dogmáticas que ao longo dos séculos obscureceram sua essência. Que possamos compreender e vivenciar tua mensagem em espírito e verdade, reconhecendo em ti o modelo e guia de nossa evolução espiritual. Fortalece-nos, Pai, para o estudo constante e a divulgação responsável da doutrina espírita. Como afirmou Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Que possamos, antes de tudo, ser exemplos vivos dos princípios espíritas, demonstrando através de nossas atitudes a eficácia transformadora desta doutrina consoladora. Que nosso testemunho pessoal seja a mais eloquente forma de divulgação, atraindo naturalmente aqueles que buscam esclarecimento e conforto espiritual. Pai de infinita bondade, inspirados pelos ensinamentos trazidos por Allan Kardec, o insigne codificador do Espiritismo,
buscamos compreender mais profundamente a lei de adoração, que nos revela ser o sentimento religioso uma tendência natural do espírito, independentemente de dogmas ou rituais externos. A prece sincera, como nos ensina a doutrina espírita, é a expressão mais elevada desta adoração, estabelecendo um canal fluídico entre nós e as esferas superiores da vida. Que possamos, como orientou o codificador, orar com o coração e não apenas com os lábios, elevando nossos pensamentos acima das preocupações materiais. Agradecemos, Senhor, pelo esclarecimento trazido pelo Espiritismo sobre a lei de liberdade, representada pelo livre-arbítrio que nos concedeste como instrumento fundamental para a nossa evolução. Como afirmou Allan Kardec, a liberdade moral do homem tem por limites os direitos do seu próximo. Que possamos exercer nossa liberdade com responsabilidade e respeito, compreendendo que nossas escolhas determinam nossa felicidade ou infelicidade, tanto na vida presente quanto na espiritual, conforme a lei de causa e efeito tão claramente explicada na codificação kardeciana. Mentores espirituais, iluminai nossa compreensão sobre a lei de justiça, amor e caridade, que Allan Kardec descreve como a mais importante para a felicidade humana. Que possamos exercer a justiça em nossas relações, reconhecendo os direitos de cada ser e respeitando-os integralmente. Que o amor, este sentimento divino que impulsiona toda a criação, possa manifestar-se em nós como força transformadora, capacitando-nos para a prática da caridade em suas múltiplas expressões, desde o óbulo material até o perdão sincero das ofensas. Mestre Jesus, que teus sublimes ensinamentos, agora esclarecidos pela luz do Espiritismo, possam orientar-nos no caminho da perfeição relativa que nos aguarda como destino final. Como afirmou Allan Kardec, a missão do Espiritismo é justamente nos fazer compreender, por provas irrecusáveis, as verdades ensinadas pelo Cristo, e o Consolador prometido por ti e materializado na doutrina espírita possa efetivamente consolar-nos nas dores, esclarecer-nos nas dúvidas e fortalecer-nos nas fraquezas, contribuindo para a nossa transformação moral. Pai Celestial, fortalece em nós a consciência de nossa responsabilidade como conhecedores da doutrina espírita. Como alertou Allan Kardec, a quem muito foi dado, muito será pedido. O conhecimento das leis divinas reveladas pelo Espiritismo aumenta a nossa responsabilidade perante tua justiça perfeita. Que possamos ser fiéis à essência dos ensinamentos kardecianos, evitando desvios, sincretismos e mistificações que comprometem a pureza doutrinária. Que sejamos estudiosos sérios e praticantes sinceros, contribuindo para que o Espiritismo cumpra sua missão regeneradora junto à humanidade. Pedimos, Senhor, discernimento para compreendermos a importância da ciência, da filosofia e da religião como aspectos complementares da doutrina espírita. Como ensinou Allan Kardec, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Que
que possamos estudar os fenômenos mediúnicos com o rigor científico proposto pelo codificador, extrair das comunicações espirituais os elementos filosóficos que esclarecem nossa razão e vivenciar os princípios morais que alimentam nosso sentimento religioso, realizando assim a síntese perfeita entre ciência, filosofia e religião. Amados benfeitores espirituais, ao finalizarmos esta prece inspirada nos ensinamentos de Allan Kardec, reafirmamos nosso compromisso com a reforma íntima, reconhecendo ser este o caminho seguro para a nossa evolução. Que os princípios do Espiritismo não permaneçam apenas como conhecimento intelectual, mas transformem-se em vivência autêntica, manifestando-se em nossas atitudes cotidianas como testemunho vivo de nossa fé raciocinada. E assim, iluminados pela doutrina consoladora, possamos caminhar com segurança rumo ao nosso destino glorioso como espíritos imortais, contribuindo para que a Terra se transforme gradativamente de mundo de provas e expiações em mundo de regeneração, onde o bem prevalecerá sobre o mal, conforme os desígnios da sabedoria divina. Que assim seja.